eu estou mais interessado, eu fiquei bem interessado, na verdade, nesse debate de eleições, numa matéria aí que saiu no Diário do Centro do Mundo, o DCM, né, que faz parte aí da mídia, né, do campo petista, né, eu diria assim. O Diário do Centro do Mundo, o DCM, né, trouxe, vejam só, gente, essa matéria aqui, ó, foi agora, dia 21 de novembro, né? Não é nova, mas ela teve repercussão ontem, né? Chegou aí, né, nas minhas redes, repercutindo ontem, e eu acho que ela é importante para a gente entender o debate presidencial aqui no Brasil. Né? Exclusivo. Parceria Lava Jato-EUA foi movida por ódio e dinheiro, diz ao DCM, ex-agente da CIA. E aqui a imagem, né, da entrevista, né, Sara Vivacqua, né, entrevistando John Kiriakou, ex-agente da CIA, que foi condenado em 2013 à prisão por vazar informações sobre o programa de interrogatórios de prisioneiros da Al-Qaeda. Por programa de interrogatórios, leia-se tortura. Então, eu recomendo muito, né, que todo mundo veja essa entrevista, veja, né, leia a matéria, porque, olha só, esse debate, né, sobre política, conspiração, né, relações internacionais, imperialismo, ele né, é sempre um debate muito difícil, né, em que é muito importante, né, a gente tomar todo o cuidado. Né? Por um lado, tomar o cuidado, né, para não cair em teorias conspiratórias, ridículas até, né, como aquela do Zeitgeist, né, que vê aí uma organização secreta, né, que une, né, que une a civilização egípcia ao Wall Street, né, tudo sempre dominado por esse mesmo grupo secreto, né, uma coisa totalmente delirante. Né? Tem, sim, uma linha, né, que é a luta de classes, né, mas isso não tem nada a ver com conspiração, etc. E, por outro lado, também, não se pode negar que há conspirações, né? Que há espionagem, né? Que há mentiras, né? Mentiras que, inclusive, né, são repetidas 1000 vezes até se tornarem verdades, né? E que órgãos estatais são organizados com essa lógica, né, de repetir as mentiras 1000 vezes até se tornarem verdade. Eu não consegui lembrar, nem tive tempo de pesquisar quem foi que disse, né, que a primeira vítima da guerra é a verdade. Né? Eu não diria só da guerra, né, mas das disputas de uma maneira geral, inclusive das disputas políticas. Então, a gente sabe, né, que os Estados Unidos, né, operam como a grande potência, né, capitalista global desde o final da Segunda Guerra Mundial. Né? Os Estados Unidos, eu não diria nem que substituiu, né, a hegemonia do Império Britânico, né, porque eu acho que os Estados Unidos conseguiu estabelecer um nível de hegemonia, né, sobre o mundo capitalista no primeiro momento, né, brutal, né, muito superior a qualquer hegemonia exercida, né, por qualquer império, né, em toda a história, né, incomparável com o Império Britânico, né, com o romano, mongol, chinês. Né, não há, né, comparação, né, o nível de hegemonia que o Império dos Estados Unidos conseguiu estabelecer
sobre o mundo, né? A gente sabe que os Estados Unidos têm uma doutrina que chama doutrina Monroe, né, que estabelece, né, que nós somos o quintal dos Estados Unidos. Nessa entrevista, né, esse ex-espião da CIA, ele, né, reforça, né, que essa doutrina continua a prevalecer, né, como a doutrina, e que isso é o que explica, né, as relações dos Estados Unidos com o resto do continente americano, né? Então, ele cita até, né, que abrir uma fábrica de bicicleta do Irã na Venezuela já é inadmissível, né? Já é inadmissível. Então, a gente sempre tem que olhar, né, todo esse tipo de debate com muito cuidado, entendendo que espionagem existe, conspiração existe, mentiras existem, né, que os Estados Unidos agem como uma potência imperial, interferem, conspiram, né, compram pessoas, manipulam, né, mas, né, sempre entendendo, né, que é difícil penetrar, né, nas várias camadas do que é mentira, do que é verdade. Né? O próprio debate, por exemplo, a respeito da facada do Bolsonaro aqui no Brasil. Né? Então, nessa entrevista, né, o que eu acho central para as eleições presidenciais aqui no Brasil? Né? Primeiro, assim, ele faz uma caracterização geral da política externa dos Estados Unidos, né, que eu acho, no mínimo, muito parecido com o que, né, eu entendo também. Né? Ele diz o seguinte, que os Estados Unidos têm dois partidos políticos, objetivamente, né? Os republicanos e os democratas. Né? Os republicanos acusam os democratas de serem de extrema esquerda, né? E os democratas acusam os republicanos de serem de extrema direita. Na leitura dele, aí não é exatamente a minha, né? Ele diz assim, os dois são de centro. Os democratas estão um pouco à direita do centro e os republicanos estão muito à direita do centro. Mas, né, aí é importante entender, qualquer coisa, né, que esteja à esquerda dos democratas no mundo, né, nos Estados Unidos ou no mundo, né, como lá no discurso, né, na leitura que se faz, né, da disputa política, né, imaginária, vamos dizer assim, né, os democratas já são a extrema-esquerda, né, o que está à esquerda dos democratas é comunista e tem que ser destruído. Né? Então, eles olham, né, para fora, né, dos Estados Unidos, e a lógica, a princípio, né, é tudo que estiver à esquerda, né, dos democratas, no mínimo, né, tem que ser observado, monitorado, desgastado, substituído, né, destruído. Essa é a visão assim, que ele apresenta de como opera, né, a lógica política dos Estados Unidos, e isso, né, unido à lógica da doutrina Monroe para explicar, né, as motivações por que, né, que os Estados Unidos teria, né, construído aí uma conspiração, né, para, né, fazer a destruição, né, do petismo no Brasil, fazendo uma mudança de regime, né, a partir, né, e aqui está, né, a primeira fonte que eu tive para toda essa história, né, que é o livro, né, do Emanuel Cancela, A Outra Face de Sérgio Moro, acobertando os tucanos, entregando a Petrobras, né, em que ele, né, relata como é que, né, os Estados Unidos começam a operar, né, para construir, né, a Operação Lava Jato, para construir, né, na figura do Sérgio Moro e dos seus aliados, né,
à destruição, né, do governo petista, à destruição desse regime aqui, né, no Brasil. Eu não sei, né? Eu acho que ele não foi muito fundo, né? Não li todos os desdobramentos, não vi a entrevista por inteiro ainda, né? É porque eu acho que tem, né, essa questão da doutrina Monroe, né? Ela esbarra eventualmente, evidentemente, né, com um aspecto, né, fundamental da política externa do petismo, que foram os BRICS, né? Então, se o que orienta, né, a política externa dos Estados Unidos, né, é a doutrina Monroe para o continente americano, né, é evidente que os Estados Unidos não aceitaria, né, e aí faria, né, as suas ofensivas contra um governo, né, aliado, né, a Rússia, a China e a Índia, né, na tentativa de construir instrumentos multipolares ali, né? E eu acho, né, isso o Lula também já manifestou várias vezes, né, que a questão de uma certa resistência do Brasil em entregar o pré-sal, né, para os Estados Unidos e colocar, né, a Petrobras totalmente alinhada, né, na política internacional de preços, né, abandonando totalmente qualquer política, né, de se utilizar da Petrobras para fazer política econômica interna no Brasil, né? Eu acho esses elementos, né, explicativos, sim, né, dos interesses dos Estados Unidos para montar essa conspiração, para fazer essa operação, né?